Olá, gente. Então, assim, tô gravando, certo? A aula, já que não deu certo na nossa aula online, eu fazer a gravação devido ao nosso intervalo, tá bom? Então, assim, esse aqui é um videozinho da nossa revisão, né? Nossa segunda aula de agosto, nossa revisão do primeiro e segundo bimestre. Eu notei que alguns alunos ficaram com algumas dúvidas em relação a algumas classificações do carbono da cadeia carbônica na aula passada. E aí eu resolvi dar assim voltar um pouco mais o nosso conteúdo do nosso primeiro bimestre, tá certo? Para rever alguns conceitos que é extremamente importante. Então, assim, classificação do carbono. Como o carbono ele faz 4 ligações, ele pode ser classificado, ele tem 4 classificações: primário, secundário, terciário, quaternário. Quando é que ele vai ser primário? Então, olha só. Ele vai ser primário quando ele tiver carbono, certo? Quando aquele átomo de carbono ele estiver ligado somente a um outro átomo de carbono, como é nesse caso aqui. Ou nesse caso aqui, ó, quando ele estiver ligado a um outro átomo de carbono. Aí ele vai ser classificado como primário. Também vai ser classificado como primário aquele que tiver somente ligações, aquele átomo de carbono que não tiver nenhuma ligação com outro átomo de carbono, tá? No caso aqui, o metano, que eu tô fazendo aqui ao lado, ele também é considerado, a classificação desse carbono também é considerado como primário, embora ele não faça nenhuma outra ligação com outro átomo de carbono, somente ligações com hidrogênio. Pode ser secundário quando ele estiver ligado a 2 outros átomos de carbono. Então, observa esse carbono aqui, ó. Ele é ligado a 2 outros átomos de carbono, esse aqui e esse. Então, ele vai ser considerado secundário. Da mesma forma, esse também é considerado secundário, pois ele está ligado a 2 átomos de carbono. Terciário. Terciário é quando ele estiver ligado a 3 átomos de carbono. Então, olha só esse daqui, que é o da setinha. Ele está ligado, as ligações dele é com o hidrogênio e as outras 3 ligações é com átomos de carbono. E aí ele é considerado um carbono terciário. E quaternário é quando aquelas 4 ligações daquele carbono estiverem fazendo com outros átomos. Então, ele vai ter ligado a ele 4 átomos de carbono. Então, esse carbono aqui tem esse carbono ligado a ele, esse. Então, quando o átomo de carbono estiver ligado a 4 outros átomos de carbono, ele é considerado quaternário, ok? Vamos ver aqui um exemplozinho. Então, aqui, ó, nós temos aqui uma cadeiazinha. Aí tem uma numeração. 1 é esse carbono aqui, 2 é esse carbono, 3 aqui, 4 aqui. E aí vamos classificar esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro ele está ligado somente a um outro átomo de carbono, tá aqui a ligação a outro átomo de carbono, tá aqui. Se ele está ligado somente a um átomo de carbono, ele é considerado primário. Então, 1 vai ser primário. O 2 ele tá aqui, ó, no meio. Então, as 4 ligações dele estão sendo feitas com carbonos. Então, ele tem 4 átomos de carbono ligados a ele. Então, ele é um carbono quaternário. Tá aqui, carbono quaternário. 3, eu tenho aqui no 3, uma situação onde eu tenho 2 átomos de carbono ligados a ele. Então, no 3, eu vou ter um carbono secundário, pois ele está ligado. Ele está fazendo 2 ligações com 2 átomos de carbono. E no 4, eu tenho um carbono terciário, pois eu tenho 3 átomos de carbono ligados a ele. Terciário, tá bom? Aí vamos para esse exercício aqui. Classifique em V ou F as sentenças relacionadas ao carbono numerado da seguinte cadeia. Antes da gente ver essas afirmativas, né, ver se realmente está certo ou errada, vamos classificar logo cada carbono, tá? Então, esse carbono aqui, ó, que é o carbono 1, ele só está ligado a um outro átomo de carbono, então ele vai ser considerado primário. Todos os carbonos da extremidade, estão vendo aqui, ó, todos os carbonos da extremidade, eles vão ser
primários, tá certo? Esse carbono aqui do meio, vou até desenhar, botar aqui um C, né, para vocês lembrarem que bem aqui vai ter um carbono. Ele tá ligado, ó, a 4 átomos de carbono, a esse e esse daqui que também tá escondido. Então, ele aqui é o quaternário. Esse carbono, ele tá ligado a 2 átomos de carbono, esse daqui e esse daqui. Então, esse carbono, ele vai ser um carbono secundário. E o carbono 4, ele tá ligado a 3 átomos de carbono. Esse daqui, né, que é primário, esse outro primário e o secundário que tá aqui. Então, ele vai ser um carbono terciário, tá? Então, os átomos de carbono 1, 2 e 4 são primários. Não, 1 é primário, porém o 2 é quaternário e o 4 é terciário. Então, essa primeira alternativa é falsa. Os carbonos 3, o carbono 3 se classifica como secundário, então o 3 está aqui, o 3 ele é um secundário, verdadeiro. Na cadeia, há somente um carbono quaternário, então eu só tenho o carbono 2 que é quaternário, verdadeiro. O carbono 4 recebe a classificação de terciário, olha aqui, o 4, ele recebe a classificação de terciário, então eu tenho uma alternativa verdadeira. E a outra, existem 5 carbonos primários na cadeia, então olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos primários, alternativa também verdadeira. A combustão espontânea ou muito rápida, chamada detonação, reduz a eficiência e aumenta o desgaste do motor. Ao isoctano é atribuído um índice de octanagem 100 por causa da sua baixa tendência a detonar. O isoctano apresenta em sua fórmula estrutural. Então, olha só o isoctano aqui. Se eu não me engano, é a mesma da questão anterior, tá certo? Mas aqui, ó, vamos classificar. Todos os carbonos da extremidade são primários. Rapidinho a gente faz aqui. Primário, também primário. Pronto. E aqui, gente, ó, bem aqui tem um carbono. Bem aqui também tem um carbono e bem aqui também tem um carbono. Aí vamos classificar. Esse carbono aqui, ele vai ser um carbono quaternário, tem 4 carbonos ligados a ele, então, quaternário. Esse carbono é secundário. Parece um 5, né? E aqui é um carbono terciário, tá certo? Então, alternativa A. Um carbono quaternário e 5 carbonos primários. Então, eu tenho um carbono quaternário, tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos primários. Seria essa alternativa, mas vamos discutir as outras. Um carbono terciário e 2 carbonos secundários, eu só vou ter um carbono terciário e um carbono secundário, tá bom? Então, não seria o item B. Um carbono secundário, beleza. 2 carbonos terciários, não, só tenho 1. 3 carbonos terciários, de jeito nenhum, só tem um carbono terciário. 4 carbonos primários, tenho 5 carbonos primários, não 4. Então, a alternativa correta seria a alternativa A. Um carbono quaternário e 5 carbonos primários. Heteroátomo. Bem, deixa eu riscar logo aqui, porque aqui está errado, eu esqueci de consertar lá. É um átomo de outro elemento químico que está entre 2 átomos de carbono, certo? Os mais comuns são oxigênio, nitrogênio, enxofre também. Todos aqueles que formam 2 ou mais ligações, eles podem ficar entre carbonos. Entre 2 carbonos, eles vão ser considerados heteroátomos. Então, assim, a palavra hetero, ela vem de diferente. E átomo, né? Partícula. Então, é diferente átomo. Átomo diferente de quem? Do carbono. Então, qualquer outro átomo diferente de carbono que esteja entre carbonos, eu vou considerar um heteroátomo, como eu tenho aqui nesse exemplo, que é o oxigênio entre carbonos. Aí, vamos aqui à classificação das cadeias carbônicas. Em relação a ela ser aberta,
acíclica ou alifática. Essas três palavrinhas, elas têm o mesmo significado, tá certo? Então, assim, quando houver extremidades livres, quando a cadeia ela for assim, aberta, houver extremidades livres, aí eu vou ter uma cadeia aberta, acíclica ou alifática. A cadeia ela pode ser fechada, ela vai formar um ciclo, uma forma geométrica, tá certo? Esse daí, vou até colocar aqui uma corzinha mais escura, ó. Ele vai formar um quadrado. Lá, quando a gente vai escrever, finge que isso aqui tá reto, tá bonito. Quando a gente vai escrever lá nas provas, né, a gente observa muito que ele sempre vai estar assim, formando uma forma geométrica, mas nesses bastões. Não vai estar aparecendo os átomos, tá? Só para lembrar vocês. E aqui eu tenho com 5 átomos de carbono. Ela é uma cadeia cíclica. Ela não tem extremidades. Se não possui extremidades, é uma cadeia cíclica, tá certo? E essa daí, ela tá formando um pentágono. Aqui, ficou mais ou menos. Tá certo? E a cadeia ela pode ser mista, quando ela tiver uma parte fechada e uma parte aberta. A gente vai chamar de cadeia mista. E também nós temos as cadeias fechadas aromáticas. Aquelas cadeias fechadas aromáticas são aquelas que possuem um anel aromático. Também chamado de anel benzênico, tá certo? Quando ela possui um anelzinho desse, ou então ele vai estar assim, né? Ele vai estar... Então, eu já mostrei isso aqui tantas vezes para vocês, mas vamos lá. Finge que isso aqui é um hexágono, que tá bem feito, só que não. E aí aqui, ó, são as ligações duplas alternadas, tá certo? Tá aqui as ligações duplas alternadas. Então, essas ligações duplas, elas ficam saindo e pulando, ó. Quando uma vai, empurra as outras a irem também. E aí fica esse ciclo, essa ressonância. A gente chama de ressonância, essa alternância das ligações duplas. Tá bom? Por isso que ela é simbolizada aqui com um símbolo. Com um símbolo não, com um círculo, tá? Aí nós temos as cadeias aromáticas. Dentro das cadeias abertas, nós temos também a classificação da estrutura da cadeia, né? Da cadeia carbônica. Então, ela pode ser normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Como é que ela vai ser normal? Quando ela apresentar apenas carbonos primários e secundários. Então, aqui, ó, nessa daqui, eu vou ter carbono primário também na outra extremidade, e aqui, ó, secundário, secundário, secundário. Aí eu vou ter uma cadeia carbônica normal. Quando é que ela vai ser ramificada? Quando tiver pelo menos um carbono terciário ou um carbono quaternário. Deixa eu colocar aqui a canetinha vermelha. Então, aqui, ó, eu tenho bem aqui um carbono terciário. E aí, ó, se eu fizer isso daqui, eu tô separando a minha cadeia principal, que é essa que eu tô circulando, da minha ramificação, tá certo? Esse carbono terciário aqui vai me mostrar onde está a ramificação, tornando essa cadeia ramificada. Homogênea ou heterogênea vai ter relação com o heteroátomo. Então, aquela cadeia carbônica que não possui heteroátomo entre carbonos, certo? Ela é homogênea. Aqui no slide, né, ele diz apresenta apenas carbonos e hidrogênios. Só que aí, no caso, pode ser que tenha ligado do lado de fora. Lá no exercício vocês vão entender melhor. Então, se não tiver heteroátomo entre carbonos, a cadeia vai ser homogênea. Se tiver heteroátomo entre carbonos, que é o caso aqui do oxigênio, que está entre carbonos, ela vai ser uma cadeia heterogênea. Saturada ou insaturada. Ela vai ser saturada quando tiver somente ligações simples entre carbonos. Como é o caso do exemplo, ó, só tem ligações simples entre carbonos, mas basta que ela tenha uma ligação dupla ou uma ligação tripla, que é esse caso aqui, ó, que eu tenho aqui uma ligação dupla, eu já vou ter uma cadeia
insaturada. Tem que ser entre carbonos, certo? Então, vamos para uma questãozinha aqui. O gosto amargo característico da cerveja deve-se ao composto miceno, proveniente das folhas do lúpulo, adicionado à bebida durante sua fabricação. A forma estrutural do miceno apresenta. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho carbono primário. Todos esses carbonos que tem na extremidade, ó, são carbonos primários, mesmo esses que têm ligação dupla, certo? E eu tenho bem aqui um terciário. Pronto, parece uma seta, vamos lá. Aqui é um secundário. Aqui secundário. Aqui terciário, não é isso? Ligado a 3 átomos de carbono, e aqui um secundário. Os outros que eu não coloquei nada são primários. Então, aqui na fórmula, ela apresenta um carbono terciário. Eu tenho 2 carbonos terciários, não é o item A. 5 carbonos primários. Eu tenho 4 carbonos primários, também não é o item B. Cadeia carbônica heterogênea, vamos ver se ela é heterogênea. Bem, gente, aqui, ó, bem aqui é um carbono, só vai ter carbono. Carbono, 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 carbono e carbono. O resto que tá fora também é carbono e hidrogênio. Então, ela vai ser uma cadeia homogênea, não é uma cadeia heterogênea. A cadeia carbônica, ela vai ser saturada. Ó, vamos ver se ela é saturada. Para que ela seja saturada, tem que ter somente ligações simples entre carbonos. Então, simples, aqui tem uma dupla entre carbonos. Então, basta uma. E aqui nela tem 3. Então, ela já não é uma cadeia carbônica saturada, ela é uma cadeia carbônica insaturada. Essa aqui é uma cadeia carbônica acíclica. Vamos lá. A cíclica é aquela cadeia que é aberta, que possui extremidades. Então, ela possui extremidades, não é uma cadeia fechada. Então, ela é acíclica. Ela é insaturada porque ela tem até 3 ligações duplas. Então, o item correto seria o item E. A fluoxetina, presente na composição química do Prozac, apresenta forma estrutural. Então, tá aí a forma estrutural do Prozac. Com relação a esse composto, é correto afirmar que ele apresenta. Então, cadeia carbônica cíclica e saturada. Gente, tem uma parte cíclica que, inclusive, é aromática, certo? Olha só as ligações duplas alternadas nesse hexágono. Aqui também. Então, eu tenho 2 núcleos aromáticos aqui, tá certo? Porém, ela não é saturada. Por quê? Porque ela tem ligações duplas, então ela não vai ser uma cadeia cíclica saturada. É uma cadeia carbônica aromática? Bem, se tem anel aromático, ela é uma cadeia carbônica aromática. Porém, ela não vai ser homogênea, pois eu vou ter um oxigênio aqui entre carbonos e vou ter um nitrogênio aqui também entre carbonos. Se eu tenho heteroátomo. Se eu tenho heteroátomo, ela não é homogênea, ela é heterogênea. A cadeia carbônica mista e heterogênea, eu tenho uma parte aberta e uma parte fechada, então é uma cadeia mista. E ela é heterogênea, possui heteroátomos. Então, esse seria o item correto, o item C. Mais uma, na fabricação de tecidos de algodão, a adição de compostos do tipo N-aloamina confere a eles propriedades biocidas, matando até bactérias que produzem mau cheiro. O grande responsável por tal efeito é o cloro presente neste composto. A cadeia carbônica da N-aloamina, acima representada, pode ser classificada como? Vamos ver se ela é homogênea ou heterogênea. Olha, aqui carbono, nitrogênio entre carbonos, carbono, nitrogênio entre carbonos. Então, ela vai ser uma cadeia heterogênea, não vai ser homogênea. Então, onde tiver homogênea, eu já descarto. Ela vai ser saturada ou insaturada. Não tem nenhuma ligação dupla entre carbonos. A única ligação dupla que tem é essa daqui, mas é oxigênio e carbono. Então, ela vai ser saturada. Então, não é insaturada, tá certo? Ela é heterogênea, mas é saturada. E, no caso, ela vai ser ramificada
por eliminação, né? Mas bem aqui, ó, esse carbonozinho que eu desenhei, ele é um carbono, certo? Terciário, ó, tem 1, 2, 3 carbonos ligados a ele, então ela é uma cadeia ramificada, heterogênea, saturada e ramificada. Dentro das cadeias fechadas também temos uma classificação muito parecida com a classificação das cadeias abertas. Então, alicíclicas são aquelas cadeias fechadas que não são aromáticas. Então, ela pode ser saturada ou insaturada, homocíclica ou heterocíclica. E as cadeias aromáticas, elas podem ser mononucleares ou polinucleares. Dentro das polinucleares, podem ter o núcleo isolado e o núcleo condensado. Então, aqui, alicíclica, saturada e insaturada. Mesmo jeito da outra. Basta ter ligação dupla entre carbonos. Então, aqui, ó, eu tenho uma, que é o ciclobutano, que são 4 carbonos, formando uma cadeia cíclica. E aqui eu tenho, ó, o ciclobuteno. Por quê? Porque eu tenho uma ligação dupla entre carbonos. Então, aqui ela é insaturada e aqui ela vai ser saturada. Continuando nas alicíclicas, elas podem ser homocíclicas ou heterocíclicas, do mesmo jeito. Se tiver um heteroátomo entre carbonos, ela já vai ser heterocíclica. Se tiver somente carbonos na sua estrutura da cadeia, é homocíclica. Então, nesse caso aqui, eu tenho um oxigênio entre carbonos. Então, eu tenho um heteroátomo entre carbonos, aí ela vai ser uma cadeia heterogênea. Em relação a ela ser aromática, nós temos as mononucleares e polinucleares. Mononuclear, aquela quem vai me apresentar apenas um núcleo aromático. E polinuclear são aquelas que vão me apresentar 2 ou mais núcleos aromáticos. Nas polinucleares, nós temos os núcleos condensados, que são aquelas que compartilham carbono. Ó. Bem aqui, elas estão compartilhando um par de carbono para 2 anéis aromáticos. Aqui também. Então, basta compartilhar carbono, que aí a gente vai considerar elas como polinuclear condensado. E aquelas que possuem núcleo isolado, que são essas aqui, ó, no caso essa, eu tenho um carbono separando esses dois anéis aromáticos. Aqui você enxerga melhor. Aqui eu tenho o carbono separando esses 2 núcleos aromáticos. Então, eu tenho aqui um núcleo isolado, 2 núcleos isolados. Então, nós temos aqui o item 1, né, para a gente classificar. Eu quero que se classifique em relação a ser homogênea ou heterogênea, normal ou ramificada, saturada ou insaturada. Mas primeiro vamos ver se ela é normal ou ramificada. Bem, esse carbono aqui é um carbono primário, só está ligado a nenhum outro átomo de carbono, que aqui é um cloro. E esse aqui também é um carbono primário, está ligado somente a um, e esse também é um primário, tá certo? Então, aqui eu só tenho carbonos primários, então aqui a minha cadeia não é ramificada, ela é normal. Aqui é uma cadeia heterogênea, porque eu tenho um heteroátomo, que é o enxofre entre carbonos, e também vai ser uma cadeia saturada, pois eu só tenho essa ligação entre carbonos e ela vai ser simples, tá certo? Normal, heterogênea e saturada. 2. Essa aqui, gente, ó, eu vou primeiro ver se ela vai ser normal ou ramificada. Esse carbono aqui é primário, esse carbono é secundário e esse aqui vai ser primário. Esse aqui é um SH, é um enxofre. Então, não é carbono, então essa aqui vai ser secundário. Se só tem primário e secundário, cadeia normal. Ela não vai ser heterogênea, ela vai ser homogênea. Por quê? Porque esses átomos aqui, ó, eles não estão entre carbonos. Esses 2 enxofre e esse oxigênio aqui, ó, eles não estão entre carbonos, então ela vai ser homogênea. E somente ligações simples entre carbonos, então ela vai ser saturada, normal, homogênea e saturada. Nós temos aqui outra molécula, tá certo? Essa aqui é responsável pelo cheiro desagradável do gambá. Vamos ver se ela é normal ou ramificada. Então, esse aqui é um carbono primário, esse aqui é um carbono terciário. Então, eu achei um terciário. Basta ter um terciário, ela já vai ser ramificada.
Ela vai ser homogênea porque só tem carbono, certo? E aqui é que tem um enxofre, mas esse enxofre ele não está entre carbonos. Então, ele fica separado da cadeia carbônica, ela vai ser homogênea, ramificada, homogênea e saturada, pois eu só tenho ligações simples entre carbono. Então, ela vai ser ramificada, homogênea e saturada. Essa aqui é o anestésico, certo? Esse aqui é o ciclopropano. Ela é uma cadeia cíclica, tá? Somente ligações simples é uma cadeia saturada e é uma cadeia homocíclica, quer dizer, só tem carbonos aí. Não tem outro elemento químico entre carbonos. Então, ela é cíclica, homocíclica e saturada. Aqui nós temos, ó, nitidamente um composto aromático, tá certo? Um composto aromático polinuclear, porque eu tenho dois ou mais núcleos aromáticos. E eles são condensados, ó, eles aqui compartilham carbonos uns com os outros, então eles são condensados. Essa daí vai ser aromática, polinuclear e condensada. E essa última aqui, olha só, aqui é um carbono primário, aqui é um carbono secundário, primário. Então, só tem um carbono primário e secundário, ela vai ser normal. Tem uma presença de um oxigênio entre carbonos, então ela tem heteroátomo, ela vai ser heterogênea. E não me apresenta ligações simples ligações duplas entre carbonos, somente simples, tá? Aqui uma ligação simples entre carbono. Então, ela vai ser saturada, normal, heterogênea e saturada. O pau rosa, típico da região amazônica, é uma rica fonte natural do óleo essencial conhecido como linalol, o qual também pode ser isolado do óleo da alfazema. Esse óleo apresenta a seguinte forma estrutural. Na sua cadeia carbônica, deve ser classificada como? Então, olha só, vamos ver se ela é acíclica ou alicíclica. Só para lembrar. A acíclica é aquela cadeia aberta, tá certo? Acíclica é a cadeia aberta ou alifática. Ele tem essas três denominações. E a alicíclica são as cadeias cíclicas, cadeias fechadas. Então, vamos ver aqui. Ela é uma cadeia com várias extremidades, então ela é uma cadeia aberta. Então, ela é uma cadeia acíclica, tá? Então, essas alicíclicas aqui a gente esquece. Ela é normal ramificada. Então, aqui, ó, eu tenho um carbono terciário bem aqui e outro terciário bem aqui. Basta um carbono terciário para que a minha cadeia ela seja ramificada. Então, ela não vai ser normal. Onde tem normal, a gente já esquece aqui, tá certo? Ela vai ser saturada ou insaturada. Estão vendo bem aqui, ó, uma ligação dupla, e bem aqui também tem outra ligação dupla entre carbonos. Então, ela vai ser insaturada, não vai ser saturada. Onde estiver saturada, eu descarto. Aí, gente, ó, só me sobrou o item D, que no caso aqui, para completar a sua classificação, ela é homogênea, ela não tem heteroátomo entre carbonos. O oxigênio aqui, ele tá fora, tá? Então, ela vai ser o item D, acíclica, ramificada, insaturada e homogênea. O ácido etileno-diamino tetracético, conhecido como EDTA, utilizado como antioxidante em margarinas de fórmula. Essa fórmula aí apresenta a cadeia carbônica acíclica ou cíclica. Então, olha só, cheia de extremidades, ela é uma cadeia acíclica. A gente cancela, esquece esses itens e já elimina o D e o E. Ela vai ser insaturada ou saturada. Vamos ver se tem ligação dupla entre carbonos. As ligações duplas que me aparecem são essas aqui, ó, entre carbono e oxigênio. Então, não é entre carbonos, não tem mais nenhuma ligação dupla, então ela vai ser uma cadeia saturada. Esquece esse item A também, ele não é, a gente já elimina, já fica 2 itens para a gente ver qual é. Ela é heterogênea ou homogênea? Os heteroátomos aqui presentes são esses 2 nitrogênios que estão entre carbonos. Oxigênio que estão aqui, então, na extremidade, então, eles não são considerados heteroátomos. Então, o item correto seria o item acíclica, saturada e heterogênea.
Então, gente, é isso. Fica meu abraço aqui para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Copiem, tá certo? Essas questões, tirem foto e mandem na nossa aula, anexa, tá certo? Na nossa aula lá, tá bom? Para valer a atividade de vocês. Beijo.